O ano é 2020, no meio da pandemia. Os serviços de saúde não podiam parar, mas também outro serviço, o de segurança, também não podia. E no quartel continuávamos trabalhando. Eu e minha esposa, militares em 2020, lá em Manaus. O quartel não podia parar. Então, o que eles fizeram? Juntaram todos os militares e dividiram em duas equipes. Uma equipe trabalha 15 dias consecutivos direto, enquanto a outra equipe não está lá. Mas virou os 15 dias, a equipe que estava em casa vem e trabalha os 15 dias direto. E assim ficou por alguns meses, até a gente sair da pandemia. Porém, neste período, eu e minha esposa estávamos em casa, depois dos 15 dias trabalhados, e já não tinha mais filme, série, conteúdo para ser consumido na televisão. Os dois em casa, sentados no sofá, se olhando e agora? Qual vai ser o nosso entretenimento? Começamos os dois a buscar alternativas em relação à TV, porque não queríamos mais ficar na frente do sofá assistindo televisão. Já não tinha mais nem catálogo para nós na época. E aí eu comecei assim, que tal a gente procurar jogos para duas pessoas? Jogos para casais. Os melhores jogos para casais. Eu tinha em casa uns baralhos e, inclusive, eu tinha 2 jogos de tabuleiro. Era um Clue, daquele de investigação, né? De quem matou, com qual arma, em qual cômodo, para quando a gente recebesse alguns amigos em casa. Só que esses não eram jogos para jogar com 2 pessoas. Principalmente a gente ali passando 15 dias em casa devido à restrição de sair de casa. Eu comecei então a pesquisar quais eram os melhores jogos para 2 pessoas. Mas nada digital. Eu queria analógico. Nós queríamos sentar na mesa e jogar, passar um tempo de qualidade os dois. E assim eu comecei a pesquisar. Pesquisei em várias listas, eu vi vários top 10 jogos de tabuleiro para 2 pessoas, 5 melhores jogos para casal, top 3 jogos que todo casal deveria jogar. E eu encontrei um jogo que estava em todas as listas. Era unânime. O nome dele era Seven Wonders Duel. Por que Duel? Existe um Seven Wonders que é para até 7 pessoas. Só que ele não funciona muito bem com 2 pessoas. E nisso, a produtora fez um Seven Wonders Duel, exclusivo para 2 pessoas. Inclusive, ele tá no ranking de muitos jogadores de tabuleiro. E eu falei para minha esposa assim, Cá, eu vou comprar um jogo pra gente jogar e vai ser as melhores tardes que a gente já teve. São 15 dias, a gente vai jogar incessantemente por vários dias. Entrei, comprei no Mercado Livre, alguns dias depois, chega o jogo em casa. Todo alegre e feliz, peguei o jogo, abri na mesa, falei, agora eu vou ler o manual, te ensino a jogar e a gente vai jogar a tarde inteira. Ela falou, beleza, já vou preparar uns quitutes e aí começou. A preparação em casa para aquela tarde inteira de jogatina. Eu li o manual, ela separou a mesa e a gente começou. O Seven Wonders Duel tem um tempo de partida de aproximadamente 20 a 30 minutos. A gente jogou uma, jogamos 2... Vamos mais uma? Jogamos a terceira e falamos, nossa, isso aqui é legal, né? Mas e agora? Aí eu falei, meu Deus. E essa foi a nossa primeira decepção com jogos de tabuleiro. Mas não foi uma decepção porque o jogo era ruim. É porque a nossa expectativa era outra. E nisso a gente aprendeu, nesse caso, a lidar com expectativa e realidade. Queríamos algo e recebemos algo diferente. O que nós queríamos? Queríamos um jogo que a gente ficasse ali, vivenciando uma história por 5, 6, 7 horas seguidas. Porque a gente queria passar a tarde inteira, ou um pedaço da noite que seja, jogando juntos. Vivendo uma história juntos. E só que não. O Seven Wonders Duel tinha uma partida de 20 minutos. Depois que você fica bom, você consegue jogar até em menos de 20 minutos. Só que pensa, você vai jogar uma partida de dama. É legal a primeira. Jogou de novo. Legal. E a terceira? Você vai continuar jogando até a 10ª partida seguida? E aí eu falei, infelizmente, o jogo é bom, mas não era o que a gente queria. Não era o que a gente estava esperando para jogar. Apesar dele ser um jogo excelente para 2 pessoas, não era o jogo que a gente queria agora para 2 pessoas. Voltei às pesquisas e encontrei um jogo que não era exclusivo para 2 pessoas. Inclusive, isso é uma dica que eu te dou se você pensa em jogar com 2 pessoas. Jogos exclusivos para 2 pessoas é muito bom, mas não são os melhores se são os seus primeiros jogos. Os seus primeiros jogos eles têm que ter um range de número de jogadores de 2 a mais, para você poder jogar com outras pessoas. E esse jogo que a gente comprou
era só para 2 pessoas e ele não era um jogo que entregava o que estávamos querendo. Foi então que a gente comprou o nosso segundo jogo. E esse jogo, inclusive, ele é o preferido da Carol até hoje. E ele é o Mansions of Madness. Esse jogão aqui, de caixa pesada, ele ficou na nossa coleção desde o início. Inclusive, hoje nós temos uma coleção de jogos de tabuleiro que tem aproximadamente 100 jogos de tabuleiro. Vou até colocar uma foto aqui para você ver como é que é. Olha aí, ó, essa prateleira inteira, essa estante inteira é a nossa coleção de jogos. E esse, o Mansions, foi o nosso primeiro jogo de muitas horas. Esse jogo, para você ter uma ideia, você é um investigador dentro de uma mansão acontecendo coisas sobrenaturais. E as coisas vão acontecendo, você tem que se preocupar para não perder a sua insanidade. Só que a primeira partida demorou umas 4 a 5 horas. A gente começou a jogar e a hora foi passando e de repente a gente... Meu Deus, já passou tudo isso! A gente não viu, foi num piscar de olhos o tempo passar. E foi o nosso preferido jogo logo de cara. E a gente tem esse jogo desde 2020. É o jogo de tabuleiro moderno mais antigo da nossa coleção. Porque a gente vendeu o Seven Wonders Duel ano passado. E a gente ficou só com o Mansions porque ele é o queridinho daqui de casa. Inclusive, ele joga de 1 a 5 pessoas. Sempre que a gente tem a oportunidade de encher a mesa, a gente vive essa experiência com os nossos amigos e todos eles sempre gostam. Já joguei com meu sogro, com a minha sogra, já joguei com meus amigos em São Paulo, aqui a gente sempre joga também. Só que nesse período que a gente começou a buscar mais jogos, eu falei assim, tá, jogos para casal. Fui aprender mais e esse Mansions, ele não é exclusivo para casal, mas ele é excelente para jogar com 2 pessoas. Então, outra categoria que eu comecei a entender dos jogos depois de um período é que jogos exclusivos para 2 pessoas nem sempre pode ser a entrega que você espera. Juntar expectativa com realidade, o que você espera, você tem que ser muito bem certeiro para que você compre algo, ou adquira algo, ou vivencie uma experiência com foco no que você espera daquilo. Se eu tivesse visto mais conteúdos ou assistido uma gameplay, o que é uma gameplay? É alguém jogando. Eu poderia assistir alguém jogando Seven Wonders no YouTube e eu já saberia, pô, esse jogo ele é muito bom para 2 pessoas, mas ele não é o que a gente está esperando. Só que eu não vi. E eu comprei o jogo super empolgado. E quando eu vi, ele entregava muito, mas não o que estávamos querendo. Eu gosto muito de ambientação, de entrar numa história, de vivenciar aquilo. Imagina uma série de TV, a sua série favorita. Imagina você vivenciando dentro dela, como um personagem dela. Isso não é fantástico? Pois é, existem jogos que são exatamente como séries, episódios de filmes. Sabe aquela trilogia que você gosta? Tem um jogo que é exatamente aquilo. Porém, tem jogos, por exemplo, o Seven Wonders, não tem aquele enredo, não tem aquela história sendo contada. As suas decisões não influenciam a história do jogo, somente o placar final. E isso não era o que estávamos esperando. Jogos de tabuleiro é um mundo mágico. Eu amo jogar, amo a experiência de juntar os amigos e a família na mesa e poder jogar. Porém, quando você está aprendendo sobre isso, você descobre que nem todos os jogos são iguais. Nem todos os jogos podem ser jogados pelo mesmo número de pessoas. Por exemplo, tem jogo que só pode ser jogado com 1 pessoa. Tem jogo que só pode ser jogado com 3 pessoas. Tem jogo que varia, vai de 2 a 5 pessoas. Então, se você tiver 6 pessoas na sua casa naquele dia, não dá para jogar. Não é só sobre número de jogadores que os jogos mudam, é também sobre o tipo de experiência que você espera com o jogo. Por exemplo, tem jogo que é só para rir. Você acredita que tem jogo que é só para dar risada? Tem jogo que você tem uma interação social muito forte. Tem espião, tem mentiroso, tem dedo no olho, tem gritaria. E tem jogo que todo mundo joga em silêncio e não pode se comunicar. São excelentes para quando tem aquela pessoa que não gosta de perder na mesa ou está aprendendo a jogar ainda. Você joga um jogo cooperativo. Não vai ficar uma pessoa na mesa preocupada de que, pô, será que se eu jogar errado aqui eu vou atrapalhar o jogo? Não. Tem jogo que você não joga com as suas cartas, você joga com as cartas das pessoas que estão ao seu redor, sem ver as suas próprias. Porque você usa elas ao contrário. Tem jogos para festa, tem jogo que você leva para beber, tem jogo que você só pensa. É um jogo de quebrar a cabeça, raciocínio lógico, estratégia. A minha estratégia contra a sua. Tem jogo que é todo mundo contra o próprio jogo. São jogos cooperativos. Todos jogam juntos contra o jogo. Agora, tem jogos também que todo mundo joga contra todo mundo. São jogos competitivos. Então tem uma variedade de jogos, de mecânicas. Por exemplo, eu falei aqui para você sobre jogo cooperativo, jogo competitivo, jogo de blefe, jogo de traição, tem jogo de festa,
tem jogo para você jogar fazendo muito barulho, tem jogo que é silencioso. Existe um universo muito grande dentro de cada caixinha dessa. Por isso que hoje a gente tem uma coleção de aproximadamente 100 jogos, porque tem jogos que é para jogar de um tipo de galera, jogos que é para jogar com outro tipo de galera. Tem jogos que é para casal, jogos que são histórias que você vai vivenciar. Que nem eu falei, aquela série que você gosta, aquele filme que quebrou a cabeça, tem um jogo que é exatamente isso. Mas também tem aquele stand-up que você só coloca para dar risada, tem esse também. Jogos é um universo muito, muito bonito e muito interessante para você aproveitar com a família e também para aprender. Inclusive, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card aqui em cima, eu usei os jogos como ferramenta de aprendizagem. Aprender habilidades como inteligência emocional, frustração, gerenciamento de dinheiro e recurso. Se você gosta desse tema, clica no card, dá uma olhada lá no outro vídeo que eu fiz sobre como usar os jogos como ferramenta de desenvolvimento. Tenho certeza que você vai gostar também. E eu dividi aqui com você como iniciei nesse hobby dos jogos de tabuleiro. Como foi o início da minha aventura nessas caixas de papel que tem mundos inteiros dentro dela. E eu já vou adiantando, jogos de tabuleiro é uma das minhas paixões. Foi um dos melhores hobbies que eu criei em família. A gente começou em 2020 e eu não pretendo parar nunca mais de colocar um jogo na mesa, chamar a família e os amigos e se divertir jogando. Se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, clica no botão curtir e manda esse vídeo para aquela pessoa que você gostaria que sentasse na mesa para jogar com você também. A gente se vê no próximo vídeo.